Vídeo de hoje do canal do Nicola para te deixar super por dentro do que rolou com a bola em campo ao longo do sábado, além das últimas do mercado. Vou te falar sobre o Corinthians, Grenal na semifinal do Campeonato Gaúcho, Atlético Mineiro cada vez mais líder em Minas Gerais e o Luiz Henrique vai mesmo ser vendido no Fluminense, Botafogo de olho em novo jogador. A gente tem atualizações importantes sobre o Matheus Peixoto, enfim, não sai daí para ficar super bem informado. Antes, deixa eu me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria pedir para você deixar like e se inscrever no canal, beleza? Contar também que esse vídeo tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que dá 250% de bônus. Tá ligado nisso? É o maior bônus do mercado. Não esquece de usar o promo code Nicola250, é só apontar para o QR Code que eu vou mostrar, beleza? Quero contar sobre os jogos desse domingo no Campeonato Paulista com cotações bem legais, com destaque para a grande partida do fim de semana, o clássico entre Palmeiras e Santos. Palmeiras bastante favorito, a vitória pagando R$ 1,54, se der empate R$ 3,95, vitória do Santos pagando R$ 6,20. Então não fica fora, vou deixar na descrição desse vídeo, ou melhor, no comentário, o link você vai pegar, vai se cadastrar, vai fazer seu depósito e aproveitar os 250% de bônus, sempre lembrando que você pode apontar também seu celular para esse QR Code que a gente está mostrando na tela, beleza? Bora começar hoje sem giro de notícias, mas tem informação pra caramba. Primeira delas, que o Bahia fez 4-1 na líder Jacuipense. Até então, o único time 100% no Campeonato Baiano era justamente a Jacuipense, com 7 jogos e 7 vitórias. O Bahia, que corria risco de rebaixamento, fez 4-1, os gols marcados por Luiz Otávio, Marco Antônio, Patrick e Rodalega. Com o resultado, o Bahia saiu da penúltima colocação para o 5º lugar e ainda tem chances matemáticas de chegar para as semifinais. Já a Jacuipense segue tranquila na liderança. Só para arrematar, vale lembrar que com o triunfo, o Bahia chegou na 5ª colocação, são 9 pontos conquistados. A Jacuipense segue com 21 pontos depois das 7 vitórias consecutivas. Bora falar de Campeonato Pernambucano. Tivemos o clássico entre Sport e Náutico. O Náutico jogando em casa, nos aflitos, saiu na frente 1-0, mas com 2 gols, já nos acréscimos, o Sport conseguiu uma vitória importantíssima de virada que lhe colocou na fase de mata-mata. O Everton e o Parangues fizeram os gols do Sport, o Jean Carlos havia aberto o placar. O Náutico segue na vice-liderança com 16 pontos, o Sport pulou para o 5º lugar com 13 pontos conquistados, o Campeonato Pernambucano chegando na fase final. Bora falar sobre o Corinthians, que enfiou 5-0 na Ponte Preta. Primeiro tempo 3-0, ainda teve mais 2 gols na etapa final, vitória folgada de um time que ainda vai faturar R$ 1 milhão da Ponte Preta. É que a Macaca tinha 3 atletas emprestados pelo Corinthians e havia multas rescisórias ou multas prevendo o pagamento de R$ 500 mil para a utilização de cada um deles. A Ponte procurou o Corinthians e perguntou se poderia fazer o pagamento dos R$ 500 mil de 2 atletas de forma um pouquinho, não imediata, um pouquinho mais para frente. E o Corinthians acabou concordando, por isso o Léo Santos, que jogou como volante, e o Fecim, que jogou como meio atacante, estiveram em campo. Não adiantou nada, a Ponte tomou um vareio 5-0 e ainda vai precisar pagar R$ 1 milhão ao Corinthians num prazo nos próximos dias. Ponte super ameaçada pelo rebaixamento, tem 8 pontos na penúltima colocação. Novo Horizontino já caiu. Se o Campeonato Paulista terminasse agora, seria a Macaca a rebaixada para a Série A2. Ponte que vai ter de vencer na última rodada e ainda torcer por outros resultados para conseguir escapar da zona do rebaixamento. Já o Corinthians, super líder classificado e com grande atuação, a primeira boa partida do Timão sob o comando do Vitor Pereira. Muita intensidade, troca de passes, marcação, pressão. Corinthians deitou e rolou. Os gols alvinegros: Renato Augusto aos 15, Paulinho aos 45, Mosquito aos 48, todos da etapa inicial. Já na etapa final, Vitor Pereira começa a colocar os meninos e é presenteado com 2 gols de atletas da base. O Adson marcou aos 16 e o Mantuan aos 50 minutos da etapa final. Corinthians que ainda tem mais 2 jogos por fazer e certamente estará no mata-mata, agora só aguarda seu adversário no primeiro confronto de quartas de final. Vale lembrar que as quartas e as semifinais são disputadas em jogo único. 39.488 o público total na Neoquímica Arena, o maior público do Corinthians em bastante tempo, até porque o Timão, enfim, pôde voltar a ter 100% de sua carga de ingressos. Só para arrematar, o Corinthians não vencia por 5-0 desde maio de 2021, quando aplicou esse mesmo placar em cima do Huancaí. O time ainda era dirigido pelo Fernando Lázaro com o Silvinho. O Corinthians nem chegou perto de um placar tão elástico.
Quero falar agora sobre o Campeonato Gaúcho, que terá decisão ou semifinal com o Grenal. O Grêmio venceu o Ipiranga, que era o líder da competição, vitória por 2-0. O Grêmio ficou a um gol de ultrapassar o Ipiranga, eles empataram em pontos e o saldo de gols do Ipiranga foi superior. Ou seja, o Ipiranga se manteve na ponta, o Grêmio ficou em segundo, o Internacional, que empatou nesse sábado, ficou em terceiro, e dessa maneira teremos Ipiranga e Brasil de Pelotas numa semifinal, Grêmio e Inter na outra semifinal. Já houve um Grenal recente, vitória do Internacional e muita crise pelos lados do Grêmio. O Grêmio, como fez melhor campanha, vai ter a oportunidade de decidir como mandante um confronto de Grêmio e Inter, que estão em fase bastante instável, times que não conseguiram se acertar. Os gols da vitória gremista em cima do Ipiranga foram marcados pelo Campas e pelo Bitelo. O Grêmio precisava urgentemente de uma reação. Roger Machado já vinha sendo bastante cobrado, elenco muito cabisbaixo, e essa reação veio. Vamos ver como é que vão se sair o Grêmio e o Inter na disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mudando agora para o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro enfrentou o Democrata em Governador Valadares e venceu por 1-0, vitória que coloca ou só aumenta a vantagem do Atlético em relação aos seus concorrentes. O único gol do jogo marcado pelo Nacho aos 25 do segundo tempo. 8 vitórias, 15 gols de saldo e 20 gols pró. Eis a campanha do Atlético Mineiro, que só faz mais uma partida antes do encerramento do campeonato estadual nessa fase de grupos. Depois já começa o mata-mata. Se o Atlético tem 25 pontos, Atlético e Cruzeiro tem 19, uma rodada a menos, eles entram em campo nesse domingo. O Democrata segue com apenas 11 pontos conquistados na 7ª colocação. O América, enquanto eu gravo esse vídeo, está jogando, estava perdendo. Confirmando esse placar, o América deixa de ter chances de estar na semifinal do Campeonato Mineiro. Bora falar agora voltar para o Campeonato Paulista para falar sobre o São Paulo. Tricolor não entrou em campo nesse sábado, mas garantiu sua classificação para as semifinais ou para as quartas de final. Cada campeonato tem um regulamento. Pois bem, Ferroviária jogou e perdeu para o Guarani. Dessa maneira, com a derrota da Ferroviária, o Tricolor não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado do seu grupo. No Campeonato Paulista, as chaves têm 4 times, os 2 primeiros de cada chave passam à fase seguinte. São Paulo tem 17 pontos, a Ferroviária estacionou nos 10. Ferroviária ainda entra em campo mais 2 vezes, pode chegar a no máximo 16. Então agora a briga do São Paulo é pela primeira colocação. Tricolor 17 e o São Bernardo 15. Se o São Paulo vence o Mirassol nesse domingo e conta com uma derrota do São Bernardo, que joga nesse sábado a partir das 20h30, o São Paulo também garante a primeira colocação do seu grupo. E a vantagem de ser o primeiro é fazer esse jogo decisivo contra o segundo colocado. É apenas um jogo nas quartas de final como mandante. Só para arrematar, é legal contar que o São Paulo terá a volta do Jandrei, goleiro que havia testado positivo e se ausentado das 2 últimas partidas. São Paulo que venceu o Corinthians por 1-0 e perdeu por 1-0 para o Palmeiras, sob muitas críticas e contestações ao Thiago Volpi. Tomou o gol de bumbum. O Rony cabeceou na trave, a bola voltou no bumbum do Thiago Volpi e entrou. Além de não viver uma fase muito boa, a sorte não costuma acompanhar o Thiago Volpi com a camisa do Tricolor. Bora fechar não, tem bastante coisa ainda. Quero falar agora sobre o Fortaleza na final do Campeonato Cearense. Nesse sábado, o time de Vojvoda venceu por 2-1 o ótimo time do Ferroviário. Já na partida de ida, o Fortaleza já havia vencido por 1-0. Nesse sábado, 2-1 no Castelão, partida para 24.503 pagantes, uma renda pequena de só R$178 mil. O Balmer Contra definiu o placar da partida, no finalzinho do jogo. Antes o Moisés já havia aberto o placar pro Fortaleza e o Edson Carioso havia empatado. Moisés é o principal jogador do Fortaleza na atual temporada. Ele chega para substituir o David, Moisés que pertencia à Ponte Preta. Agora o Fortaleza vai ter a chance de ser tetracampeão de forma consecutiva e enfrenta o Caucaia na grande decisão. Caucaia que nunca havia chegado a uma final de campeonato cearense. Tem semifinal, tem quartas de final, tem fase de grupos e já tem times na final do Campeonato Cearense, só para você ver o descompasso dos estaduais. Bora falar agora sobre mercado. Luiz Henrique, atacante do Fluminense, está muito perto de se mudar para o Betis por 13 milhões de euros ou 70 milhões de reais, para desespero do torcedor do Fluminense, que ocupou as 2 principais hashtags do dia. Foram os 2 assuntos mais comentados do Twitter. A primeira hashtag era 70 milhões não, e a segunda fica LH. Torcedores do Flu estão cornetando muito
o presidente Mário Bittencourt por entenderem que o jogador vale muito mais do que esses 70 milhões de reais, atleta de só 21 anos de idade, que tem sido peça fundamental no Fluminense de hoje. O Betis havia feito uma primeira proposta de 7 milhões de euros, a proposta foi recusada, o Betis subiu essa oferta para 13 milhões de euros e quer levar o menino na metade do ano. Luiz Henrique, que não enfrentou o Boa Vista nesse sábado, estava se recuperando de uma contusão, jogo que inclusive terminou com uma sequência de 12 vitórias consecutivas. O Flu, que já é campeão da Taça Guanabara, empatou em 0-0 com o Boa Vista na condição de visitante. E você, acha que 13 milhões de euros pelo Luiz Henrique está um valor bom ou não? Use espaço para comentários para deixar sua opinião. Seguindo com informações de mercado, bora falar agora a respeito do Botafogo. Botafogo voltou a negociar com o Rafael Carioca, volante de ótima passagem pelo futebol brasileiro e que faz bastante sucesso há muito tempo no Tigres. É um velho desejo do Botafogo, o grande problema é a questão financeira. Além da multa de 27 milhões de reais para tirá-lo do Tigres, tem a questão salarial. Ele chegaria para manter o salário atual do México, para se tornar o principal jogador, o jogador mais bem pago do atual elenco do Botafogo. John Textor já autorizou os dirigentes do Botafogo a se esforçarem na contratação do atleta, mas não se trata de uma operação fácil. Enquanto o Rafael Carioca não é contratado, o Botafogo ainda busca outras duas alternativas. Marçal, lateral esquerdo brasileiro do Wolverhampton, e Zahavi, atacante israelense, é o maior artilheiro da história da sua seleção. Botafogo que já completou duas contratações, a do Felipe Sampaio, zagueiro que estava na França. Tem também o Piazon, jogador do Braga. O próximo vai ser anunciado, é o Saravia. Contei para vocês com exclusividade que o negócio já havia sido fechado. Saravia que vai passar por exames médicos e assinar contrato com o Fogão, ex-atleta do Porto. Quero fechar o vídeo para te falar a respeito de Matheus Peixoto, centroavante brasileiro que deixou o país no ano passado como artilheiro do Campeonato Nacional. Em 12 rodadas, ele tinha 7 gols, vestia a camisa do Juventude. Foi jogar no Metal Kharkiv, que é um time da segunda divisão ucraniana. Por lá também vivia boa fase. Na temporada passada foram 27 gols, com os gols do Juventude, mais os gols pelo Metal Kharkiv. Mas diante de todo o contexto do seu país, do país onde ele estava, ele foi liberado, já está por aqui inclusive, e acertou nesse sábado, notícia que eu quero contar com exclusividade, com o Ceará. Havia sido pretendido e especulado em vários clubes brasileiros. Chegou, por exemplo, a ser oferecido para o Palmeiras. O Palmeiras pensou, mas entendeu que não é o camisa 9 dos sonhos e o martelo foi fechado com o Ceará. Vai se tornar reforço do clube enquanto não tivermos novidade do outro lado do mundo. É o famoso centroavante, o camisa 9, que tanto o torcedor do Ceará cobrava. Será que tem feito uma série de reforços? Esse é o 11º jogador contratado na atual temporada. O Dentinho havia chegado recentemente, outro reforço também para o sistema ofensivo. E você, torcedor do vovô, gostou da novidade? Acha que Matheus Peixoto pode solucionar os problemas? Enquanto vestia a camisa do Juventude, tinha ótimos números. Bom, encerro por aqui, a gente volta assim que surgirem mais novidades. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda, beleza? Abraço, tchau!